acho que foi mais a questão da timidez mesmo, porque eu comecei muito nova. Então, assim, por influência da minha mãe. E aí, quando eu comecei a fazer as aulas, eu entrei na turma dela, né? Então, já era um grupo que estava formado, enfim, só com mulheres adultas e tudo mais. Então, eu fui trabalhando essa questão aí com o passar do tempo nas aulas, né? Com as apresentações e tudo mais. A minha maior dificuldade quando eu entrei na dança do ventre, eu acho que foi financeira. Era uma dança cara, é uma dança cara. Então, bons figurinos, bons professores, bons workshops, era tudo muito caro. Então, eu me lembro que isso foi uma das coisas assim que eu sofri, mas que consegui com bastante persistência. Mas foi uma grande dificuldade para mim, então, conseguir bancar a dança do ventre. Primeira, eu acho que a principal, assim, quando eu comecei realmente era tipo, vou ter que ficar de barriga de fora. Que é a parte do corpo que eu menos gosto, enfim, até hoje. Então, aquela exposição me deu um sustinho, mas eu entrei lá sabendo que uma hora eu ia ficar de barriga de fora, né? Depois encarei com tranquilidade. Foi achar um tempo para poder fazer as aulas, eu não conseguia encaixar meus horários. Fora toda a questão de isolamento corporal, os passos, eu achava bem difícil no começo. O shimmy, para mim... Olha, para mim, com certeza, a maior dificuldade era acesso ao material de estudo. A gente não tinha internet em casa, não tinha rede social, então tudo que a gente conseguia, assim, uma fita VHS emprestada, um CD gravado. Hoje em dia a gente tem informação ilimitada disponível, né? E a gente às vezes não se dá conta, né? Não dá valor para isso. A minha maior dificuldade foram 2 movimentos, que foram movimentos que eu tive que estudar bastante e treinar bastante para que ele saísse bem definido em mim, que foram o 8 para cima e o camelo. Né? Para mim era muito mais fácil fazer o 8 maia do que fazer o 8 para baixo, né? Do que fazer o 8 para cima. Então, até mudar a chavinha do cérebro ali para entender que eram 2 movimentos diferentes demorou um pouquinho. E o camelo também, eu acho que esses 2 movimentos para mim foi mais difícil, porque na época eu era muito magrinha mesmo. Então, eu não conseguia ver o movimento no meu quadril. Então, às vezes eu exagerava, por exemplo, no 8 para cima eu fazia uma coisa meio minhocona, assim, e no camelo era uma coisa pior que um dromedário, né? Foi bem difícil, assim. Mas aí depois de algum tempo, treinando bastante, eu consegui enxergar e limpar esses 2 movimentos em mim. Então, sem dúvida, a minha maior dificuldade foi a parte técnica, a compreensão dos movimentos de dança, dos redondos, dos 8, dos times, em especial do 8 maia, 8 para baixo. Foi o meu maior desafio. Essa técnica que eu não conhecia, que meu corpo não conhecia e que eu tive que me adaptar com esses movimentos sinuosos e ao mesmo tempo fortes e expressivos. Então, a técnica foi a minha maior dificuldade na dança. Como eu comecei a dançar muito cedo, eu era uma criança ainda, a maior dificuldade era conseguir no meu corpo entender os movimentos que a minha professora pedia. Então, para uma criança entender a própria percepção que a gente tem na dança do ventre é muito difícil. Mas ela foi uma ótima professora e super conseguiu passar isso para mim. Mas tem que confessar que foi a maior dificuldade, era entender como é que se faziam os movimentos do corpo de uma criança. Tive várias dificuldades, mas acho que a maior dificuldade foi a questão do tempo disponível para fazer as aulas de dança, para estudar, para praticar, para participar de apresentações, né? Porque eu trabalhava em outra área completamente diferente e eu estudava também, logo depois comecei a faculdade também, então acho que a questão do tempo disponível foi a maior dificuldade que eu encontrei. Claro que tinha também a questão financeira, né, do investimento financeiro, porque eu trabalhava, eu mesma me bancava, pagava as minhas próprias contas, né, não dependia de ninguém, e deixava muitas vezes de comprar roupa e sapatos e outras coisas para investir nas aulas de dança e em figurinos de dança, né, e participar de festivais e tal. Então eu acho que essas foram as maiores dificuldades que eu encontrei. Eu comecei muito cedo
A minha maior dificuldade foi a dificuldade financeira, porque não era eu que pagava minhas contas e naquela época a situação estava muito ruim para minha família. Então, mesmo a mensalidade sendo a partir de um projeto, né, que era muito barata, era em torno de R$10, a gente não conseguia pagar com, vamos dizer assim, com tranquilidade. Então, foi uma das maiores dificuldades para mim. Eu não tinha dificuldade em aprender movimento, eu não tinha dificuldade em treinar em casa, eu não tinha dificuldade em me adaptar com a música, com nada. Então, realmente, a minha dificuldade era bem financeira. A minha maior dificuldade quando eu entrei na dança do ventre foi que não tinha turma para minha idade. Então, eu comecei a dançar com grupos adultos, ainda não tinha turma infantil, eu entrei muito nova. Mas eu só fui ter turma da minha idade depois de alguns anos. E para mim foi pegar os passos. Eu lembro exatamente do 8 Maia. Meu Deus, que negócio era aquele. Foi muito difícil fazer os sinuosos, porque a gente ficava só vendo batida de quadril. E foi muito difícil para mim fazer os sinuosos e os ondulatórios. Mas acho que eu consegui um pouquinho. A dificuldade, por incrível que pareça, foi que eu tinha facilidade. Estranho, né? Mas o que acontecia? As minhas colegas de nível básico não evoluíam e aquilo estava me desmotivando. E eu já não tinha mais vontade de ir para aula, eu já ia assim, ai, de novo, base egípcia, 8, eu quero ver coisas novas, eu quero aprender. E aí a professora percebeu e me passou para o avançado com a condição de que eu continuasse frequentando o básico para polir os movimentos, mas eu queria aprender coisas novas. Então, fazer o básico e o avançado. Então, minha dificuldade foi ter facilidade. Com toda certeza, minha maior dificuldade na parte técnica foi executar o movimento do 8 Maia quebrado, um quebradinho, que eu ficava tentando entender como é que fazia o meu quadril ficar alternado na vertical, bem isoladinho. E isso para mim foi uma super dificuldade no início. E eu me lembro até hoje da quantidade de tempo que eu ficava treinando esse movimento.